Olá, boa noite. Eu hoje vou oferecer 2 vídeos. Eu vou discutir o espaço geográfico e o território usado, que eu acho que está no centro da compreensão da obra de Milton Santos, bem como o lugar, e acho que também ele está no centro de uma polêmica que já vem durando décadas a respeito desse conceito de espaço. Quando discordo da ideia de produção do espaço, ou quando discuto trabalhos de outras disciplinas que ainda consideram o espaço como palco onde as coisas são localizadas, daí a importância sempre para essas disciplinas do funcionalismo, eu julguei que valeria a pena introduzir essa polêmica e dizer que Milton Santos tenta botar um ponto final nessa discussão e acho que finalmente ele acaba por acatar um desafio proposto nos anos 70, quando ele já pensava nisso, porque afinal de contas a Geografia Nova é de 78, mas o professor Henri Lefebvre já exigia no seu livro A Produção do Espaço, tamanha era a confusão que seria necessário criar uma ciência do espaço. E eis a ciência do espaço humano, que é a geografia. E isso é nossa competência fazer. Portanto, quem estuda o Milton, quem usa a obra do Milton como referência para a constituição do seu método de trabalho, não pode considerar o espaço palco, nem pode considerar o espaço geométrico como sendo uma geometria, aquilo que diz respeito às localizações. Nós vamos ver no próximo vídeo que o espaço é instância social e que o território usado é a sua historicização. Esse refinamento do Milton ele é indispensável para o acerto do método. Tem sido muito interessante eu ler teses, examinar teses, ler artigos, livros, em que as pessoas citam o Milton, mas não seguem o seu método. Basta ler o seu trabalho para verificar que o Milton é um penduricalho na tese. O método da tese ou do livro não reflete essa ideia central e essa contribuição central, refinada, do professor Milton Santos ao propor que o espaço geográfico é uma instância. Eu chamo a atenção disso porque é preciso que as pessoas entendam a importância do método, entendido por nós como um sistema coerente de ideias. E essa coerência vai desde da visão de mundo do pesquisador, e daí ele escolher os autores, os conceitos, as teorias e as definições que lhe ajudam a entender este mundo que ele tem na cabeça, como também é preciso que os conselhos, que os conceitos, as ferramentas, os instrumentais técnicos, teóricos e empíricos se atualizem. Não tem mais cabimento fazer geografia desenhando croquis, como faz magnificamente meu amigo Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, e como eu também aprendi a fazer com Aziz Absaber e os meus professores de então de geomorfologia, mas eu sempre fui muito infeliz porque eu não sei fazer um círculo com o fundo do copo. Não sou desenhista. Tenho mais tendência para filosofar do que para desenhar. Então, as novas tecnologias da informação exigem que a geografia se renove, que a geografia se revisite. E Milton fez isso por nós, está aí. É só ler a obra dele, não é? Não se trata, portanto, como já me disseram um dia, que eu declarei uma guerra santa contra quem não leu Milton. Cada um pode ler o que bem entender. Eu defendo, e tenho argumentos para tanto, para achar que a geografia nova ainda não foi superada por nenhuma geografia, especialmente as geografias fragmentadas, geografia cultural, geografia urbana, geografia da energia, geografia disso, geografia daquilo, geografia do turismo, sei lá o quê. Essas geografias todas fazem aquilo que Lefebvre já criticava. Elas são produtoras de inventários, mas não da compreensão e menos ainda do pensamento novo. Por isso é que Milton Santos e sua obra vai se diferenciar e vai avançar, mas muito, muito,
de todos os geógrafos contemporâneos, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Porque qual é o compromisso de Milton com a sua geografia nova tão consistente, bem fundamentada, generosa e libertária? É assumir aquilo que a nossa profissão precisa assumir e a ciência que fazemos precisa ajudar a entender o mundo, qual seja a humanidade vivendo na superfície da Terra. Simples assim. Por isso é que a geografia é também considerada uma filosofia da técnica. Por quê? Porque as paisagens, a cidade, os campos, a agricultura, a indústria, fazem parte de um mundo altamente tecnificado e transformador da natureza. Hoje não há mais problema para encarar a natureza, mas Barks já falou disso com muita competência. A geografia, portanto, cuida da segunda natureza e não mais da primeira natureza. As outras disciplinas nos interessam como contribuintes para a explicação da humanidade vivendo, ou seja, a humanidade usando os territórios. Para usar os territórios, nós precisamos, sim, de estudos de solo, de climatologia, de geomorfologia, precisamos da sociologia, da ciência política, da configuração do Estado, das instâncias de poder, do exercício de poder. Isso tudo para nós compreendermos, por exemplo, uma ou várias formas de uso, vou dar duas, nós compreendermos a construção da cidade, o uso do espaço urbano na construção da cidade, ou o uso do espaço agrícola na produção, por exemplo, do espaço do agronegócio. Trata-se de refinar os agentes e sujeitos do uso do território. Hoje, portanto, não se trata mais de lidar com aquela primeira natureza e menos ainda com um conceito tão caro aos geógrafos de antigamente, que é o conceito de meio, que nós abrimos mão e deixamos entrar o absurdo nas grandes paisagens e nas grandes configurações territoriais, que é o uso do conceito de meio, o uso do conceito de ambiente. O ambiente exige a intersubjetividade. O conceito de meio, e nós começamos com o conceito de meio natural, o conceito de meio é uma complexidade, a primeira das complexidades com a qual a geografia lidou, porque para se constituir um meio, um dado meio natural, é preciso combinar clima, vegetação e solo. Isso é que constitui o meio tropical, o meio temperado, o meio desértico, e por aí vai. Nós abrimos mão desse conceito primoroso, como abrimos mão facilmente do conceito de ecúmeno, que hoje o Augustin Berg está recuperando com maestria com a sua sugestão da mesologia, uma nova disciplina que ele está criando, extremamente interessante, vale a pena acompanhar a produção do Berg. Mas eu queria só lembrar que nós já ultrapassamos essa fase. E quem nos fez ultrapassar essa fase de sair da primeira natureza e dessa fragmentação enorme da geografia e partir para uma geografia única e uma ciência social e uma ciência humana, sem dúvida nenhuma, foi Milton Santos com a sua grande contribuição da chamada geografia nova. Nós não podemos mais ser descritores de paisagem, como foi nosso pai Humboldt. Nós hoje precisamos ser compreendedores das paisagens, compreendedores do mundo, não descritores. É preciso que entendamos que nós somos superados pela fotografia, pelo cinema, e pelo vídeo e hoje pelo celular. Não é possível que não se compreenda um velho ditado que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não adianta escrever um livro de 300 páginas descrevendo as cidades, ou como eu fiz o meu doutoramento, que tem quase 500 páginas, para estudar a rede urbana do estado de São Paulo, conceitos que estão ultrapassados. Não há mais rede urbana. O que há são conexões urbanas.
mas também isso é outra conversa. Portanto, nós temos o dever ético, bem como todas as ciências humanas, de nos ajustarmos aos novos tempos, a essa aceleração contemporânea, a essa sobreposição espaço-tempo, a esse just in time. Nós precisamos entender que o mundo é outro e que nós já estamos saindo de um período da história que nosso mestre Max Sorre já chamava no início do século passado, na primeira metade do século passado, de meio técnico, e que Milton Santos vai, baseando-se nesse grande mestre, avançar e chamar a atenção, inclusive dos historiadores, para o período técnico, científico e informacional, dada a natureza e a dinâmica dos usos do território e da produção das paisagens. Estas sim se produzem, não o espaço. O espaço é instância, é abstrato. Portanto, esse alerta que eu faço e esse chamamento que eu faço para os vídeos que eu vou publicar daqui para diante, vou conversar com os meus amigos do YouTube sobre esta obra, como eu a leio e o que é que eu estou aprimorando nela, não é? Isso não é uma briga, uma guerra santa declarada, não. Isso é um compromisso ético com a produção do conhecimento de interesse da humanidade. As ciências humanas têm o dever de preservar o pensamento crítico, fazer avançar o pensamento crítico, porque sem ele nós não compreenderemos a humanidade vivendo, a humanidade usando os territórios, a humanidade plantando roças, construindo cidades, metrópoles, agronegócio, sendo assassinada, sendo morta. Afinal de contas, tudo que existe usa o território. As pessoas e as coisas não levitam. Eu faço esse chamamento ético porque eu acho que a geografia contemporânea está devendo compreensões à vida humana e nunca foi tão urgente preservá-la. Abraço, veja o vídeo a seguir, que ele vai tratar diretamente do conceito de espaço geográfico e território usado. E na semana que vem nós vamos complicar um pouquinho essa história, falada em 10 minutos, discorrendo um pouco sobre o futuro da compreensão da cidade e do urbano, desenvolvendo a proposta de Milton Santos sobre o novo conceito de lugar, o generoso conceito de lugar de Milton Santos. Boa noite, um abraço e me prestigie, discuta, faça comentários, sugestões e críticas. É só assim que a gente caminha. Muito obrigada pela sua audiência e ouvidência e olharência. Boa noite.